Olá, sejam super bem-vindos aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Daniel Santana e a aula de hoje é sobre ponto de equilíbrio, certo? Mas antes, eu peço então que vocês me sigam nas redes sociais, @professor Daniel Santana no Instagram e no Facebook, muitos conteúdos por lá. E também, se você estuda esta disciplina de análise de custo, contabilidade de custo, gestão de custo, eu te convido a entrar no nosso grupo no WhatsApp, onde lá eu coloco conteúdo todos os dias para te ajudar ainda mais. E se você compra livros pela internet, ajude o canal comprando pelo nosso link. Todos os links estão aqui na descrição desse vídeo. Então agora, caneta e papel na mão e vamos para a nossa aula. Vamos lá então. Bem, eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte: quando um jogo ele está empatado, nenhum dos lados nós sabemos que ganha. Por exemplo, aqui 0-0. Mas quando esse time ele faz um gol, olha só, quando ele faz um gol, esse quadro então já muda, dando aí vantagem para este time que está agora aí com 1-0. Porém, 1-0 é um risco muito grande. Por que é um risco? Porque qualquer momento esse time pode também fazer um gol, 2 gols e ultrapassar este time aqui que fez 1-0. Então é um risco muito grande. Então o ideal é que esse time ele faça mais gol, porque quanto mais gol fizer, maior vai ser então a folga e, logicamente, menor vai ser o risco. Então, quanto mais gol, mais folga. Então, se ele fizer aqui 1, 2, 3, 4-0, mais folga tem. Então, esse time aqui ele fica com muito mais vantagem, tá? E nas organizações é a mesma ideia. Olhando essa balança, nós sabemos que as organizações elas precisam vender. E as vendas nós chamamos de receitas, tá bom? E, por outro lado, para que a gente possa vender, as empresas também precisam ter diversos gastos. E esses gastos nós chamamos aqui, ó, vou colocar aqui gastos, que são os custos e as despesas, ok? Bem, quando as vendas elas estão iguais aos gastos, ou seja, a esses custos e essas despesas, nós chamamos isso então de um indicador muito importante dentro das empresas, que é o ponto de equilíbrio, certo? Ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é justamente quando as receitas, olha só, as receitas, elas se igualam aos gastos, a todos os gastos. Neste momento em que as receitas se igualam aos gastos, nós chamamos isso de ponto de equilíbrio. Ou seja, nesse momento, o nosso lucro ele é igual a 0. Certinho? Mas como assim, Daniel? O lucro é igual a 0. Bem, se as nossas receitas, um exemplo, é igual a R$1.000 e os nossos gastos, custos e despesas também é igual a R$1.000, ou seja, nesse momento não existe nem lucro e nem prejuízo, certo? Porque neste momento, 1.000 menos 1.000, o nosso lucro é igual a 0. Observe, receita R$1.000. Se eu for retirar os gastos, que são todos os custos e despesas, menos 1.000, 1.000 menos 1.000, o lucro é igual a 0, certinho? Lucro igual a 0. Então, neste momento, o lucro é igual a 0, não sobra nada para a empresa, então nós temos o ponto de equilíbrio, ok? Então, observe comigo aqui. Vamos aqui comigo nesse gráfico. Imagine que nesse gráfico, essa linha aqui representa os valores monetários, as vendas, e nessa linha aqui, o volume, a quantidade de produtos. Observem comigo o seguinte. Nós sabemos, vamos até relembrar um pouco dos conceitos. Nós sabemos que os custos fixos, eles são os valores que acontecem constantemente na empresa de forma fixa. Ou seja, ele não se altera conforme vendas e conforme produção. Um exemplo muito clássico é o nosso aluguel. O aluguel, independente do que você vende, do que você produz, ele está lá. Se você vende 1.000, o aluguel,
500. Se você vende 2.000, aluguel 500. Então, custo fixo. Então, essa linha aqui, ela representa os custos fixos, tá? Essa outra linha aqui por baixo, ela representa os custos variáveis. Os custos variáveis, eles já alteram conforme a venda e a produção. Um exemplo é a matéria-prima. Quanto mais você produz, mais matéria-prima você vai necessitar. Então, ela é variável. A embalagem, quanto mais você produz ou vende, mais embalagem você vai utilizar. Portanto, é um custo variável. Então, aqui está os custos fixos e aqui os custos variáveis. E a somatória desses dois custos, nós chamamos de custo total, né? A somatória dos dois custos é o custo total da empresa, né? Bem, e essa linha aqui, maior, nós chamamos de receita. Olha só. Observem que ela está acima dos gastos, né? Do custo variável e do custo fixo. Ela está acima. Se ela está acima, se a receita é maior que os custos, nesse momento nós temos lucro. Concorda? Por exemplo, se minha receita é 1.000 e meus gastos é 700, então eu tenho um lucro de 300. Então ela está acima. Se ela está acima, neste momento aqui, ó, essa área aqui, nós chamamos ela de lucro, tá bom? Nós chamamos essa área de lucro. Bem, abaixo, ó, observe aqui, ó, neste momento aqui, ó, ela está abaixo dos custos. Então essa área nós chamaríamos de prejuízo. O que isso quer dizer? Que a empresa ela começou a vender, ela não estava tendo lucro, chega um momento que ela começa a lucrar, ok? Beleza, pessoal? Agora observe aqui comigo. Observe comigo. Chega um momento em que você vende a mesma quantidade que você gasta. E nesse momento em que essas vendas elas se igualam, nós chamamos de ponto de equilíbrio. Então, ponto de equilíbrio, conforme nós já falamos, é quando as receitas é igual aos gastos, lucro zero. E é justamente neste ponto aqui, onde o ponto de equilíbrio acontece. Então, observe, ele é um indicador que vai representar o seguinte, é o mínimo que eu preciso vender para arcar com os meus gastos, tá bom? Então, se ele vender, a partir daqui, se ele vender uma unidade a mais, começa a lucrar, certo? Até então, quando não chegou ao ponto de equilíbrio, estava tendo prejuízo. Mas se ele chegou aqui, nesse ponto vermelhinho, já tá, é o ponto de equilíbrio, onde já consigo arcar com os gastos, porém não sobra nada, lucro igual a zero. E se ele começar a vender, então já começa a gerar lucro para a empresa. Beleza? Vamos lá então, pessoal. Observem aqui, ó. Essa linha é o de volume, é a quantidade. Por exemplo, imagine que eu vendi 10 unidades e cada unidade tem um valor de R$100, então eu gerei R$1.000 de faturamento. Não é isso? Ou seja, nós podemos encontrar o ponto de equilíbrio em valores monetários e podemos encontrar o ponto de equilíbrio em quantidades. Ou seja, quando eu vender 10 unidades, eu cheguei no meu ponto de equilíbrio. Ou quando eu vendi R$1.000, eu cheguei ao meu ponto de equilíbrio. Tá bom? Então, quando ele começa a vender, ó, se ele vender mais uma, começa então a lucrar. Antes de chegar aos 10, quando ele estava lá ó, com 9, um exemplo, ele não estava, ele estava tendo prejuízo e nesse momento os gastos eram maiores então que as vendas, né? Estava tendo prejuízo. Mas quando chegou aqui, no 10, então é o ponto de equilíbrio. A partir do momento que começa a vender, começa então a lucrar, tá bom? Então, quanto mais distante, olha só, quando eu chegar aqui, ó, por exemplo, vamos supor 20, então quanto mais distante do ponto de equilíbrio, menor será o risco, então, para a empresa. Por quê? Pois aumentaria ali uma folga, e isso é bastante importante, ó, quanto mais distante, melhor, mais folga. Quanto mais distante do ponto de equilíbrio, mais folga para a empresa. Então, nós podemos dizer que o ponto de equilíbrio é o resultado mínimo. Olha só, o ponto de equilíbrio é o resultado mínimo, certo? Necessário para que a empresa possa ali entender que nesse momento ele consegue arcar com os gastos fixos e todos os gastos
da empresa, tá bom? Então esse aqui é um ponto de equilíbrio, é um indicador que ele vai qualificar, observem, vai qualificar o resultado mínimo para que não proporcione prejuízo para a empresa. Belezinha, pessoal? Então vamos lá, vamos dar continuidade. O ponto de equilíbrio, ele acontece quando os produtos ou serviços vendidos pagam todos os custos e despesas fixas e variáveis. Porém, não sobra nada para o empresário e seus sócios. É aqui, ó, tá igual, ó, receita e gastos, né? Aqui nesses gastos vai estar os custos, todos os custos e todas as despesas. Então, nesse momento, o lucro é igual a zero. Um lucro zero. Tranquilo? Então, vamos lá. Novamente, o gráfico é só para vocês relembrarem que nesse momento aqui é o ponto de equilíbrio. E a partir do momento que a gente começa a vender, começa a gerar lucro. E quanto mais distante nós estivermos do ponto de equilíbrio, mais folga se tem, tá bom? Ou seja, menor é o risco, tá? Por que eu digo isso? Porque se vocês pensarem numa linha de um tempo, imagina aí um mês. Se o nosso ponto de equilíbrio ele demora a chegar, né, vamos falar assim, está finalizando o mês e eu não alcancei o ponto de equilíbrio, então eu vou ter pouco tempo aí para começar então a gerar bastante venda de forma tal que eu passe do ponto de equilíbrio e comece a ter lucro. Pensando aí nas obrigações que uma empresa tem, ou nas projeções que essa empresa tem, ou nas metas que essa empresa possui, tá bom? Vamos lá então. Então vamos relembrar o seguinte. Para a gente calcular o ponto de equilíbrio, vai ser necessário entender sobre preço de venda, certo? Preço de venda é o valor, é o preço do produto, né, que a gente calcula. Nós vamos ver essa aula pós esses vídeos de indicadores, tá bom? E a receita eu consigo quando eu pego esse preço de venda e multiplico pela quantidade de produtos vendidos, tá? Quantidades. Ou seja, eu vou ter a minha receita, ok? Depois nós temos os custos variáveis. Os custos variáveis, eles são todos os custos que se alteram conforme a produção ou a venda, certo? Nós temos os custos fixos. Os custos fixos, eles não se alteram, eles permanecem iguais e eles são repetidos aí durante o período. Então nós temos aí, por exemplo, o aluguel, é um exemplo muito clássico, tá? Que é independente do que você vende ou você produz, ele continua ali, permanece ali na empresa de forma igual, tá? Nós temos as despesas. As despesas, elas são gastos que não estão relacionados à produção, mas sim à parte mais administrativa, mais a parte de apoio, mas eles existem na empresa e tem que ter bastante cuidado com eles, tá bom? Então, pensando aqui, observem comigo. Observem comigo. Imaginem que as receitas, tá? Tem um valor de R$1.000, certo? Quando eu for tirar os custos variáveis mais as despesas variáveis, tá? Imaginem que ele deu aí esses custos e essas despesas R$400. Nesse momento, nós temos a margem de contribuição. E é aqui que eu queria chegar para vocês. Para calcular ponto de equilíbrio, eu preciso entender da margem de contribuição. A margem de contribuição eu consigo quando eu pego minhas receitas e retiro os custos variáveis e as despesas variáveis, tá? Aí eu tenho minha margem de contribuição. O que é essa margem de contribuição? É uma margem que contribui para arcar com os custos fixos de uma empresa, tá? Imagina aqui o seguinte, 1.000 menos 400, então eu tenho aqui R$600. R$600 é minha margem de contribuição e ela é necessária para arcar com os custos fixos. Então, vamos lá tirar os custos fixos, ó, menos custos fixos. Então, 600 é minha margem de contribuição. Ela deve ser capaz de arcar com os custos fixos. Imagine que nessa empresa, os custos fixos foram R$400. Então, foi possível arcar. Então, nesse momento, nós temos um lucro de R$200. Ok? R$200. Houve um lucro. Agora, vamos hipotetizar uma outra situação. Novamente, R$1.000 são as vendas. E os custos foram R$600. Nesse momento, a minha margem é, olha só, minha margem é R$400. Ok? Imagina, então, que meus custos fixos também sejam 400. Então, meus custos fixos, ó, menos 400.
Então, neste momento, o meu lucro é igual a zero. Observem que nesse momento nós tivemos um ponto de equilíbrio, onde os meus gastos é igual às minhas receitas. Aqui houve ponto de equilíbrio, tá? Vamos ver outra ideia. Faturamento de R$1.000, os gastos foram 700, nós tivemos a margem de 300. Quando eu for retirar meus custos fixos e os meus custos fixos forem 400, então nesse momento nós temos um prejuízo, ó, menos aqui, ó, um prejuízo de R$100, tá bom? Então observem a importância da margem de contribuição. Ela está relacionada aos nossos custos, ao preço de venda, aos custos fixos. Então, muita atenção, que ela vai ser muito importante a partir de agora. Bem, se você tem aí dúvidas sobre a margem de contribuição, clica aqui no nosso card, aqui em cima, que tem aí 2 vídeos, né, maravilhosos sobre margem de contribuição aqui no canal, tá bom? Então, vamos ao seguinte. Nessa aula, nós vamos estudar sobre pontos de equilíbrio. Ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio financeiro e ponto de equilíbrio econômico. Vamos conhecer cada um deles agora, tá? Então, observe comigo. Imagine que uma empresa, ela precisa produzir 200 unidades de um produto. Olha só, quantidade, 200 unidades, certo? Que ela precisa produzir, fabricar, né? Vamos falar assim, certo? Bem, quando ela foi comprar todos os materiais e somou todas as despesas para produzir, ela percebeu que os custos variáveis mais as despesas variáveis somaram aí R$10.000. R$10.000, ok? Ao calcular o preço de venda, ela considerou que o preço de venda para os produtos que ela fabricou vai ser no valor de R$100, tá? O custo fixo dessa empresa, o custo fixo é R$8.000. R$8.000. Bem, o empresário calculando todos os seus gastos, né, observou o seguinte: em que momento vai ser possível vender o mínimo, olha só, o mínimo, para cobrir todos os gastos, ou seja, pelo menos chegar ao ponto de equilíbrio. Em que momento ele consegue alcançar a cobertura de todos os gastos, ou seja, o ponto de equilíbrio. Então vamos aqui entender um pouco mais. Nós estamos falando sobre ponto de equilíbrio contábil. Nós chamamos ponto de equilíbrio contábil de PEC. E eu consigo encontrar o ponto de equilíbrio contábil quando eu pego os meus gastos fixos. Ó. O que são esses gastos fixos? São todos os gastos que não se alteram conforme a produção ou venda, certo? E dividir pela minha margem de contribuição, certo? Margem de contribuição. Atençãozinha aqui para vocês que essa margem de contribuição ela deve ser unitária, tá bom? Ela deve ser unitária, tá? Então vamos lá. PEC é igual ao gasto fixo que temos aqui, ó, R$8.000. E vamos dividir pela margem de contribuição. Aí vocês perguntam, mas qual é o valor dessa margem de contribuição? Observe. Nós temos o seguinte: a nossa margem de contribuição é a receita menos os custos variáveis, de forma unitária. Então, vamos lá. Margem de contribuição vai ser as receitas menos os custos e despesas variáveis, né? Custos variáveis mais despesas variáveis, tá? Então, minha margem de contribuição é igual. A minha receita é o seguinte. O valor, vamos pegar o preço unitário, certo? Tudo é unitário, então preço unitário. Qual o preço unitário? 100. O preço de um produto é R$100. Menos a somatória dos custos variáveis e despesas variáveis. Bem, eu tenho um volume total, R$10.000. Qual é o custo de uma unidade? Então, vou pegar aqui, ó, custo unitário do produto. Bem, aqui o custo é R$10.000, custo e despesa total R$10.000, e vou dividir pela quantidade de produtos que foram produzidos, no caso 200 unidades. Então, meu custo unitário do meu produto é igual a 10.000 dividido por 200. No caso, eu tenho aí R$50. Então, esse é o custo de um produto, porque nós estamos trabalhando com valores unitários, né? Então, 50. Então, minha margem de contribuição é igual a R$50. Tranquilo? Então, nós vamos colocar aqui, ó, 50. Agora sim chega a grande jogada. Se eu colocar R$50 direto,
eu vou encontrar esse valor em unidades, em volume. Então, 8.000 dividido para 50, 160 unidades. Certo? Ou seja, quando essa empresa vender 160 unidades do seu produto, ela alcança o ponto de equilíbrio. E essa informação é muito importante para que o empresário possa perceber que neste momento, ou seja, nesse momento em que ele vendeu 160 unidades, ele consegue arcar com todos os seus gastos. A partir daí, ele começa a gerar o lucro. Então, ele começa a desenvolver estratégias para alcançar o quanto antes, de reduzir alguns gastos, certo? De trabalhar a força de vendas, para que ele possa ter, a partir daí, folga e alcançar mais lucro. Tá bom? Bem, como é que eu consigo, então, em reais? Né? Eu multiplico isso pelo preço de venda, que no caso é R$100. Eu vou ter, então, um faturamento de R$16.000. Ou seja, quando ele vender 160 unidades ou R$16.000, ele alcança o ponto de equilíbrio, tá bom? Eu posso também considerar o seguinte, 50% de 100. Então, eu posso pegar também 8.000 e dividir por 0,5, que vai dar justamente os R$16.000. Beleza? Bem, aí você pergunta assim, será que é verdade isso? Será que realmente chega ao ponto de equilíbrio? Vamos tirar uma prova, então. Receita é igual, olha só, 160 é a quantidade necessária para chegar ao ponto de equilíbrio, né? Então, 160 vezes 100, R$16.000 é o faturamento. Quais foram o custo para vender 160 unidades? Então, eu vou colocar aqui, ó, menos, qual é o custo, né, os gastos para vender, referente a somente as 160 unidades. Então, eu vou pegar o seguinte, 50, aqui, ó, 50 vezes 160, eu tenho aí R$8.000. Ou seja, o custo de cada produto vezes a quantidade que foram vendidas, R$8.000. Menos o nosso gasto fixo, que é R$8.000. Então, 16 menos 8 é 8, 8 menos 8, 0. Então, realmente, nesse momento, nós temos aí o ponto de equilíbrio, tá? Bem, o que é esse ponto de equilíbrio contábil? O ponto de equilíbrio contábil, ele vai se referir, olha só, ele vai se referir à cobertura dos gastos fixos, tá? De uma empresa. Então, nesse momento, o resultado vai mostrar o quanto, olha só, o quanto a empresa deve gerar de volume de vendas, olha só, cadê? O quanto ele deve gerar de volume de vendas, aqui, ó, de volume de vendas, que é o preço de venda vezes a quantidade, certo? Ou de receita, para que não haja nem perda e nem ganho, ou seja, o lucro é igual a 0. Tá bom? Entendido? Então vamos para o nosso próximo ponto de equilíbrio, que é o ponto de equilíbrio financeiro. Tá? Beleza. Ponto de equilíbrio financeiro. O ponto de equilíbrio financeiro, ele é igual aos gastos fixos. Só que agora, pessoal, nós vamos... Gasto fixo e também as despesas financeiras. Só que nesse momento a gente vai tirar a depreciação. Como assim, professor? Bem, observe o seguinte, que a depreciação ele é um custo, inclusive é um custo fixo, que ele é considerado lá nos demonstrativos. Porém, a gente não desembolsa ele. Então, pensando aí, o que de fato você movimenta no caixa, nós vamos considerar apenas o que de fato você movimenta no caixa. A depreciação você não desembolsa, porém, ele consta lá nos demonstrativos. Então, esse é um ponto de equilíbrio para nos mostrar justamente a realidade aí de uma empresa como informações para um gestor, tá? Então, nós vamos dividir também pela margem de contribuição. Observe comigo. O ponto de equilíbrio financeiro, ele vai ser a cobertura dos gastos fixos, tá? Adicionado também as despesas financeiras, que nós sabemos que a gente desembolsa, por exemplo, juros, né, de um empréstimo, de um financiamento. Então, aqui também vai estar essa despesa financeira que possa vir a ocorrer aí durante um certo período, tá bom? Então, o resultado do ponto de equilíbrio financeiro, ele vai mostrar o quanto é que a empresa deve gerar de volume de vendas, olha só, ou receita, para que haja a cobertura aí, né, dos gastos operacionais e financeiros. Então é muito bom observar o seguinte, que se eu tirar a depreciação, eu vou estar tendo aí uma informação real de fato da minha movimentação, porque de fato a depreciação eu não desembolso, eu não
movimento, embora ele conste no demonstrativo. Então vamos lá. Imagine o seguinte, o mesmo exemplo, ponto de equilíbrio financeiro, vai ser igual ao gasto fixo, que é 8 mil. Imagine que a depreciação seja R$800, né? 800. Vamos retirar aqui, vamos dividir aqui pela margem de contribuição que vocês viram que é R$50. Então, ponto de equilíbrio financeiro é igual a 8 mil menos 800 é 7.200. Dividido por 50, eu tenho aí, então, 144 unidades. Ou seja, observem que é menor do que o ponto de equilíbrio contábil, porque eu estou tirando um gasto que não é desembolsável, você não movimenta ele no caixa, tá bom? Então, quando eu vender 144 unidades, eu alcanço meu ponto de equilíbrio. Ou, né, se eu multiplicar por R$100, no caso, que é o valor de venda que nós trabalhamos, ou R$14.000 ou R$14.400. Certinho? Beleza? Então vamos para o próximo ponto de equilíbrio. O próximo ponto de equilíbrio é o que nós chamamos de ponto de equilíbrio econômico, tá? O ponto de equilíbrio econômico, ele considera o seguinte: eu vou somar aos gastos fixos o lucro que eu almejo, né? Mais lucro, um lucro que eu almejo. Eu vou dividir pela minha margem de contribuição. Então, o ponto de equilíbrio econômico ele vai se referir à cobertura dos gastos fixos, né, da empresa, só que ele vai adicionar o quê? Adicionar o lucro esperado pelo proprietário ou pelos investidores. Então, o resultado vai mostrar quanto é que a empresa ela deve gerar em volume de vendas, né, quantidade, ou a receita, que haja cobertura dos gastos fixos e ainda proporcione lucro para o proprietário ou os investidores, tá bom? Então vamos ver aqui um exemplo. Observe comigo. Imagine o seguinte. Observe aqui. Vou pegar o mesmo exemplo. Receita, né? Imagine que a empresa ela vendeu todos os produtos, as 200 unidades que nós estamos trabalhando aqui nesse exemplo, né? Aqui dessa aula. Então ele vendeu tudo. Tá aqui, ó, 200 vezes o preço de venda que é R$100. Se ele vendeu tudo, teve um faturamento de R$20.000. Bem, menos os custos e despesas variáveis, né? Ó, custos variáveis e despesas variáveis. Nós já falamos que para produzir tudo, ele gastou R$10.000. Então tá aqui, ó, R$10.000. Então, a nossa margem de contribuição é igual a R$10.000, ou seja, 50%, né? Que também nós já falamos. Agora ele precisa tirar os custos fixos, então menos custo fixo. Lembra que a margem de contribuição é responsável por arcar com os custos fixos e gerar lucro ainda para a empresa. E nós sabemos que nós calculamos que o custo fixo é igual a R$8.000. Então, nesse momento, o lucro é igual a R$2.000, certo? Belezinha, pessoal. O ponto de equilíbrio econômico ele vai ser atingido quando a remuneração do capital que foi investido e aplicado atingir uma rentabilidade desejada. Então, o que é que o ponto de equilíbrio traz para o empresário? Ele gera informação aos investidores que investiram aí nessa empresa sobre o retorno do capital. Então, observe aqui comigo. Imagina o seguinte. Vamos resolver isso aqui, ó. Imagina o seguinte. Ponto de equilíbrio econômico é igual. Qual o gasto fixo? R$8.000. Imagina que o empresário ele almeja ter R$2.000 de lucro. R$2.000 de lucro. Dividido pela margem de contribuição, que é R$50. Então, ponto de equilíbrio econômico é igual a 8 mais 2, 10.000. Dividido por 50. Então, nesse momento, né, nós temos aqui 1.000 dividido por 5, 200, né, unidades. 200 unidades. Então, observem que o ponto de equilíbrio econômico é importante demais para o investidor. Imagine o seguinte, que ele pensa, olha, quantas unidades eu preciso vender para que eu arque com os custos e ainda gere lucro? O lucro desejado de R$2.000? 200 unidades, que é justamente o que nós trabalhamos aqui, certo? 200 unidades, ou, se eu multiplicar pelo preço de venda, que é R$100, R$20.000, que é o que nós trabalhamos aqui, certo? Ou seja, ele espera ter um lucro de R$2.000, arcar com todos os gastos, né? E ainda gerar o lucro desejado,
que é o retorno que o investidor quer ter sobre aquele negócio, tá? Vamos ver um exemplo seguinte. Ponto de equilíbrio econômico. E se ele diminuísse 8 mil menos, e ele pensasse só em R$1.000 de lucro? 8 mil menos 1.000 dividido por 50. Quantas unidades ele precisaria vender para arcar com os custos e ainda gerar pelo menos R$1.000 de lucro? Essa resposta eu quero que vocês respondam aqui nos comentários, que eu vou dizer se está certo ou errado, tá bom? Vamos lá. Então observe aqui comigo. Quais são as decisões gerenciais que eu preciso ter com esse indicador de ponto de equilíbrio? Primeira decisão. Observe comigo. A primeira decisão é a seguinte. O empreendedor vai perceber quanto é que ele tem que vender no mês para que ele possa gerar margem suficiente para pagar todos os gastos, né, ali do negócio. O mínimo que ele precisa vender. Segunda decisão. Atenção aos custos fixos. Então você pode perceber o seguinte, o que é que eu posso fazer para que eu possa diminuir o custo fixo? Porque quando eu pegar minha margem de contribuição e retirar o custo fixo, que ele pode, se eu conseguir reduzir ele, eu vou ter um lucro menor, né? E outra coisa, você considerando aí o custo fixo, você pode aumentar o seu lucro e aí tomar melhores decisões para o seu negócio, tá? Outra coisa, quanto mais distante você estiver do ponto de equilíbrio, que é a terceira decisão, quanto mais distante você estiver do ponto de equilíbrio, mais folga também, certo? Cuidado ao tempo. Em que momento eu consigo chegar a esse ponto de equilíbrio? Porque você tem que ir acompanhando as suas vendas. Porque de repente você chegou quase no final do mês, ou chegando ao final do mês, você não conseguiu ainda cobrir seus gastos, nem chegou ao ponto de equilíbrio. Então tem que trabalhar estratégia de vendas, alguma coisa promocional, trabalhar redes sociais, melhorar aí para que você possa vender, certo? Quarta decisão. Quando você entende sobre ponto de equilíbrio, você melhora a sua previsão sobre as vendas, tá? Porque você vai analisar histórico, entender o que é que você fez, e você consegue melhorar a sua previsão de vendas, tá? Quinta. Só um minutinho. Cadê a canetinha? Tá aqui. Quinta decisão. Você vai começar a perceber o seguinte. Qual a sua capacidade produtiva? Quanto mais você produzir e vender, mais necessário vai fazer investimento. Por exemplo, quando você começa a aumentar a sua produção e aumentar as suas vendas, você vai precisar aumentar a mão de obra, matéria-prima. Então isso também pode elevar os custos. Então bastante atenção também a esses gastos com aumento de venda e aumento de produção. Não é que você vai parar, não, mas você também tem que calcular certinho para entender o seu ponto de equilíbrio, para que você possa arcar com os gastos que a empresa tem. E aí você pode negociar com fornecedores, negociar aí com os demais gastos que você faz durante o mês, certo? Uma sexta, sobre o desconto. Então você vai começar a perceber que alguns descontos devem ser pensados e trabalhados de forma com a sua equipe de venda que não venha prejudicar aí o ponto de equilíbrio, ou seja, a permitir que você demore mais a alcançar seu ponto de equilíbrio quando você começa a trabalhar exageradamente descontos. Então tenta trabalhar uma outra forma de negociação que não venha atrapalhar os seus custos. Não é que não vai ter desconto. Se tiver desconto, pense muito. Olha só, se tiver desconto, pense muito aí também no seu ponto de equilíbrio. Qual a estratégia necessária para os descontos, tá bom? Então, sétima decisão. Analise melhor seus fornecedores. Consiga melhores preços, melhores vantagens, para que você possa ter ali uma matéria-prima menor e a sua margem de contribuição ser maior, tá bom? E oitava, é o seu preço de venda, certo? Um preço de venda legal, de acordo aí com as necessidades dos seus clientes, um preço de venda que de fato venha ser possível arcar com seus gastos e que seja também competitivo, tá bom? Pois bem, pessoal. Pois bem, essa é a aula de hoje sobre ponto de equilíbrio. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, comentem aqui, deixem aqui os seus comentários, né? Coloquem o que vocês acharam dessa aula, compartilhem com mais pessoas e contem sempre conosco. Bons estudos, forte abraço, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.